Bom, boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos retomar nosso estudo de Tiago. Hoje no capítulo 4, a partir do versículo 11, vamos ler até o versículo 17. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Atendei, agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Oremos. Pai nosso, Senhor do Universo, em nome de Cristo Jesus, nós te rogamos que o Espírito Santo ministre-nos para a tua honra e tua glória. Amém. Bom, na nossa última conversa, nós vimos que o Senhor cuida de nós e espera que os nossos corações estejam voltados única e exclusivamente para Ele e que nós possamos estar sujeitos a Ele, firmes do lado dele, resistindo a todas as tentações do inimigo. E aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, o Tiago continua a dizer-nos como é que deve proceder alguém que professa ter a fé em Jesus Cristo. De fato, esse é o tema do livro de Tiago. Como deve proceder alguém que professa ter fé em Cristo Jesus. E nos versículos 11 e 12, ele volta à questão da língua. Como vocês podem notar, essa questão da palavra para o Tiago é forte, é forte. E eu acho que deveria ser forte para todos nós, né? Mas nem sempre, infelizmente, nem sempre é forte para nós. Mas para o Tiago é forte. E, aliás, essa é uma sabedoria judaica, né? Se você lê Provérbios, você vai ver que Provérbios está semeado dessas verdades, que até o estulto passa por sábio enquanto fica calado, que o silêncio é como o silêncio e a palavra dita na hora certa, é como maçãs de ouro em salvas de prata, e por aí vai. Sempre dizendo aos homens, cuidado no que fala, cuidado com o que fala, cuidado para quem com o tom, a, a ênfase e daí por diante. Cuidado com quem você fala, para quem você fala e principalmente o que você fala, né? A palavra de Deus é muito séria com relação às palavras. Porque a Bíblia diz que Deus vai pedir conta de todas as palavras ociosas que nós tivermos dito. Então, muito cuidado com a palavra. A palavra é um negócio complicado. Palavra é um negócio complicado. E ela é um negócio complicado porque ela é um instrumento de bênção, mas também pode ser um instrumento de maldição. Ela é um instrumento de criatividade, mas pode ser também um instrumento de morte. Então, tem que tomar muito cuidado com a palavra. Palavra nas escrituras sagradas, é o canal onde jorra o coração. Porque
Disse o Senhor, os lábios falam daquilo que o coração está cheio. Então, a palavra é precisa ser muito cuidada, porque a palavra é o canal onde jorra o coração. Então, cuidado, cuidado. Pense antes de falar e depois de ter pensado antes de falar, ainda não fale. Porque as escrituras dizem que é para ser tardio para falar. E a ideia de ser tardio para falar, como o Tiago nos orienta, significa: chegou a hora de falar? Chegou, então espera mais um pouquinho. Seja tardio, fale atrasado, espera mais um pouco. E principalmente, pondere sobre a primeira coisa que veio à sua mente para falar. Porque essa primeira coisa que veio à sua mente para falar, fala muito sobre o seu coração. O que é que está no seu coração? E como Jesus Cristo disse, o coração é de onde procedem as fontes da vida, né? Então, muito cuidado. E aqui o Tiago volta a carga nessa questão da palavra. Ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. A ideia aqui é matar a fofoca, né? Matar a fofoca no nascedouro. Se você vai fazer algum comentário sobre qualquer pessoa, ou você faz para exaltá-la, ou não faça. E se tiver alguma coisa que há nela e que você acha que não é legal, há uma pessoa só para quem você pode dizer isso. É para ela. É para ela. Nem para Deus. Para Deus você tem no máximo você pode dizer assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda a amar esse irmão, essa irmã, essa pessoa. É o máximo que você pode fazer. Porque essa coisa da palavra nas escrituras é uma expressão de autoridade, falar a alguém. E esse tipo de autoridade que faz com que alguém possa denegrir o outro ou julgar o outro ou coisa que o valha, só Deus tem. Nenhum de nós tem. Então, isso não quer dizer que não existam pessoas chatas, difíceis, complicadas. Existem. Nós mesmos somos assim várias vezes. Não é? Isso aí não há a menor dúvida quanto a isso. Mas se há alguma coisa que você gostaria de dizer sobre alguém e que não é positivo, só tem uma pessoa para quem você pode falar, que é ela mesma. Aí para ela você pode dizer: olha, você vai me perdoar de antemão, mas eu não consigo entender isso em você e queria que você me ajudasse, porque eu não consigo entender. Mas pelo menos você falou para a pessoa. Agora, da pessoa não pode falar. Isso que as escrituras estão dizendo. Você pode falar da pessoa bem. Quiser falar bem da pessoa, pode falar à vontade. Quanto mais bem você falar, melhor. Mas mal, de jeito nenhum. Não faleis mal uns dos outros. Por quê? Porque aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Isso é um negócio assim curioso, né? O que que isso tem a ver com a lei? Falar mal de alguém tem a ver com a lei. O Tiago está voltando àquela questão de que todas as vezes que você agride um irmão, você está cometendo assassinato. Você está matando o irmão. Você está condenando o irmão.
E a ideia aqui é o seguinte: é como se você dissesse: "Bom, já que a lei não é suficiente para corrigir esse irmão, deixa que eu mesmo corrijo", né. E esse "já que a lei não é suficiente", na verdade, significa: já que Deus não dá jeito na situação, eu mesmo dou. E aí, venhamos e convenhamos, provocar Deus não é nada sábio, não é? Para dizer o mínimo, não é sábio, não é sábio. É melhor não mexer, não é? Você está falando com um ser que você não compreende, de um tamanho que você não pode medir, de uma estatura que você não pode imaginar, de um poder que você não pode nem sonhar. Então é melhor não mexer, porque complicado. Mexer com um ser que criou todo o universo, que em quem todos os seres do universo vivem, existem, se movem, em quem todo o universo se apoia. Complicado, né? Complicado. Se você considerar que o universo tem aí bilhões de galáxias, cada galáxia bilhões de estrelas, planetas, aí você pensa: "Não, tudo isso é sustentado por Deus". Alguém que é capaz de criar e sustentar tudo isso, deve ser forte. É melhor não mexer com ele. É melhor respeitá-lo. Questão questão de sabedoria mínima, não é? Vamos respeitá-lo, vamos honrá-lo. Esses dias uma pessoa estava dizendo que ela entende que o temor a Deus e o amor a Deus são a mesma coisa. E eu disse para a pessoa: "Olha, não é assim que as escrituras dizem. Essas coisas não são intercambiáveis. Temor é o temor e o amor é o amor. O temor fala da sua sabedoria e o amor fala da sua intimidade. São coisas diferentes. A As pessoas seres podem temer a Deus e não amá-lo, né. O Tiago mesmo fala que os demônios tremem de medo, mas não amam. Agora, não há quem ame que não tema, porque também tem isso, mas tem o outro lado. Então, por temor ao Senhor, melhor andar devagar, porque com andor, porque o santo é de barro. Cai, quebra, fica feio, é chato, né? Nisso, os judeus ortodoxos têm uma lição para nos ensinar. Essa coisa de que Deus, antes de mais nada, a gente teme. Que nós estamos falando de um ser incompreensível, né? Esses dias uma pessoa me ligou do Rio de Janeiro e estava falando de Deus e eu falei com ela assim: escuta, dá uma paradinha agora e me responda só uma pergunta. Você sabe realmente de quem você está falando? Não, estou falando de Deus. Eu, não, vamos voltar. Volta a fita. Voltou a fita? Você sabe realmente de quem você está falando? Ela falou: "Não, eu acho que eu sei". Eu falei: "Não, eu tenho certeza que você não sabe. Você não tem a menor ideia, menor ideia". Aí comecei a falar para ela algumas dimensões do universo. E falei: "Olha, viu, já parou para pensar nessas dimensões todas?". "É, já". Então tudo isso foi criado por Deus, pelo poder da sua palavra. Tudo isso é sustentado por ele. Nós, o planeta Terra, somos um grão de areia nesse negócio. E você e eu, individualmente, somos microgrãos nesse grão. E você está falando do Criador como se ele fosse um igual a você? Você tem muita sorte que ele é bom demais.
tão bom que deixa você falar bobagem, não se mexe. Hã. Mas essa é a sua sorte. Agora veja lá de quem é que você está falando, antes de continuar a falar. Agora que você já tem uma ideia pálida sobre quem está falando, então aprenda com os sábios judeus. Deus a gente teme. Esse é o grande esse é o grande ensino do tabernáculo. Ninguém vai entrando no santo dos santos desse jeito. Não é na trombada não. Esse negócio aqui tem um caminho, tem um longo caminho até chegar lá. E quando chega lá, chega louvando e torcendo para que Deus tenha aceito o holocausto. A gente vai chegando de qualquer jeito, porque a gente, já sabe que o holocausto que nós oferecemos já foi aceito. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ter a dimensão exata de com quem é que nós estamos falando. Tem de haver um mínimo de temor de Deus. Eu acho que esse é um dos problemas que eu vejo na igreja brasileira. Eu vejo uns camaradas fazendo algumas coisas. Uma vez conversando com um colega, eu disse: "Você não tem temor de Deus, né?" Ele falou assim: "Claro que eu tenho." Eu falei: "Ah, não tem não, não tem. Porque se você tivesse, você não estava fazendo isso aí não. Você não estava não. Porque quem tem temor de Deus treme, meu amigo, treme. Porque todo mundo pensa em levar uma vantagem aqui, outra ali. Mas a hora que pensa: "Bom, eu vou encarar o Todo-Poderoso", não vai dar. Melhor deixar isso pra lá. Esquece esse negócio, deixa esse negócio passar, porque é melhor esse negócio passar e eu poder ir frente a frente ao Todo-Poderoso do que eu simplesmente um dia não poder chegar lá. Então eu acho que isso é o que está por detrás da fala do Tiago. Não faça algo que vai mexer com Deus. Não faça. Eu acho que não é nem não temer a Deus, eu acho que eles às vezes pensam que a Bíblia é um livro que é seu sabe. É, de vez em quando, né, nas horas vagas. É, esse negócio é muito complicado. E é isso que o Tiago está dizendo. Não faça. Você não tem essa autoridade. E esse negócio de autoridade nas escrituras sagradas é um negócio sério. Haja vista o que Judas nos fala da luta entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. O Lúcifer desbocado solta um impropério qualquer e o Miguel diz: "O Senhor te repreenda." E sai fora. Vence a batalha, que fique claro, né? Vence a batalha, resgata o corpo de Moisés e vai embora. Esse negócio é com o Todo-Poderoso. Que honras e glórias sejam dadas ao seu nome, e é aquela grande lição do profeta: "O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Esse cálice diante dele toda a terra não quer dizer que você tem de fazer um culto hiper solene, não é? Alguns irmãos entenderam que o cálice diante dele toda a terra significa fazer um culto que, se uma mosca voar, todos nós vamos perceber que voou uma mosca por aqui. Não, não é essa, não é esse o espírito do texto, até porque os cultos de Israel eram bem barulhentos. É a ideia do temor.
É a ideia de saber diante de quem nós estamos. É simplesmente isso. E, meus amados irmãos, nós sempre estamos diante de Deus. Então não tem jeito, né? Isso dificulta como facilita. Por exemplo, se você tem um pecado a confessar, pode confessar porque ele estava lá mesmo quando você fez, então não precisa ficar escondendo, ficar com vergonha, ficar sem jeito, que ele já viu tudo mesmo, ele estava lá, ele sondou o seu coração, seus pensamentos. Melhor você abrir logo o coração e já falar: ó, Senhor, eu pisei na bola, perdão, me ajuda, socorro, pronto. Deixa isso com ele. Confia na misericórdia dele. Mas é essa a história de você ter a ideia de que está diante de Deus. E que Deus é o Senhor do universo. Sustentador da vida. Sustentador do cosmos. Incomensurável. Infinito. Ilimitado. O Deus Todo-Poderoso. É simples assim. Então ninguém entra diante do Todo-Poderoso de qualquer jeito. Então a ideia do Tiago é essa: tenha temor de Deus, não faça isso. Não fala mal do seu irmão. Deixa isso com Deus, Deus vai corrigi-lo. E se você tiver alguma coisa a dizer, diga para ele. Diga para ele, ore por ele. E vá lá e fale. Que é a melhor forma, com amor, mas fale. Porque senão você vai estar sendo juiz da lei. E só há um juiz. É Deus. Aquele que sonda os corações. E que é juiz porque é totalmente sábio, porque sabe todas as coisas, porque é misericordioso, porque é amor. E só no amor há justiça. Então, ele é o legislador e ele também é o juiz. Ele é aquele que pode salvar e fazer perecer, diz o versículo 12. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Que julgas o próximo? Então, se nós... Imagine, se nós atentarmos apenas para esses 2 versículos, você pode imaginar a revolução que isso seria no mundo? Não é? Já pensou? Se todos nós apenas e tão somente atentássemos para esses 2 versículos. Não vou falar de ninguém. E se todos nós fizéssemos esse voto, o que isso mudaria no mundo? Mudaria o mundo. Já pensou? Se todos nós disséssemos: não, se eu tiver de falar alguma coisa de alguém, vou falar para ela, diante do Senhor. Que vive e reina para sempre. Como dizia Davi, tão certo como vive o Senhor, é assim, assim, assim. E ponto. Então, isso mudaria o mundo, sem dúvida nenhuma. Então você percebe uma coisinha de nada. Nem é um negócio tão, fantástico assim. É uma coisinha de nada. Se nós fizéssemos as várias coisinhas de nada que o Senhor nos fala, o mundo mudaria. Há um montão de lutas e de bobagens que acontecem no nosso meio, simplesmente porque nós não prestamos atenção a coisas simples como essa.
Simples. E é aquela coisa que nós temos de ter, a postura que nós temos de ter, em temor ao Senhor. Não vou dizer nada. Ponto. Para a honra e glória do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vou ficar na minha. Até que Ele me dê condições de tratar esse negócio com a pessoa com quem eu tenho de tratar. Condições psicológicas, porque às vezes a gente não trata porque uma coisa é eu falar atrás dos muros, outra coisa é eu falar olhando no olho do sujeito. Então, às vezes, a gente que não tem a condição psicológica de fazer isso, e aí, né? É, é aquela história do adolescente que quando chega em casa é o rei da rua, né? Quando chega na rua é o rei de casa. Essa coisa. Não é assim, os adolescentes não têm essa fase? Quando eles estão em casa, eles são o rei da rua. Eu faço. Quando eles estão na rua, eles são o rei da casa. Às vezes a gente leva essa adolescência pro resto da vida, né? Não pode, não pode. Tem de ter esse cuidado para por causa do temor ao Senhor. E aí, voltando a falar sobre a questão do temor do Senhor, o, o Tiago diz assim: Amados, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Isso é óbvio. Ninguém sabe mesmo. Vontade de saber todo mundo tem, não é? Os astrólogos, os videntes, as cartomantes estão enchendo o bolso de dinheiro por causa disso. E vontade de saber não falta, né? São umas dicasinhas sobre as ações que vão cair amanhã e as que vão subir, isso ajuda aí um bocado. Mas vontade não falta, só que não se sabe. Só Deus sabe, né? O resto é especulação. Às vezes acerta, porque em 50.000 possibilidades você chuta, uma dá certo. Mas saber mesmo só Deus sabe. Então, tá dizendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, baseado em quê? Que nível de conhecimento que a gente detém para fazer tais afirmações? E mais do que conhecimento, que nível de poder nós detemos para garantir isso, né? Tinha um programa de TV, acho que ainda tem, acho que está na TV educativa agora, que a moça terminava o programa e dizia assim: até amanhã, com certeza. E eu ouvia aquilo e falava: somos nós mesmos, seres humanos, somos todos assim. Nós somos desse jeito. Certeza, que certeza, né? Ninguém tem, ninguém tem. O único dia que você tem é hoje. Então, se você tiver de amar alguém, vai ser hoje. Se você tiver de abraçar alguém, é hoje. Se você tiver de fazer bem a alguém, é hoje. Porque amanhã você não sabe se tem. Se você tiver de fazer o bem, é hoje. Se você tiver de abrir o seu coração, é hoje que você tem de abrir o coração. Porque o amanhã pode vir.
ou pode não vir. Agora, isso aqui não quer dizer que Deus é contra o planejamento. Não, não é isso. Pode e deve planejar. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso planeja, né? O que que eu pretendo fazer, onde eu quero ir, como é que eu quero chegar lá. Não tem nenhum problema de planejar, não é isso. A coisa não é não planejar. A coisa aqui é não apostar nisso a vida. É não sustentar o seu planejamento na sua própria força. Planeje, planeje. Qualquer pessoa de bom senso planeja. Qualquer pessoa de bom senso estabelece metas, reúne recursos, sonda para ver se tem condições de fazer mesmo ou não. Mas lembre-se, o amanhã não nos pertence. Então, planejou, coloca nas mãos de Deus e diz: bom Senhor, se o Senhor permitir, é isso que eu gostaria de fazer. Se o Senhor permitir, isso é que eu gostaria de ter. Se o Senhor permitir, é para cá, para lá que eu gostaria de ir. Agora, se o Senhor não permitir, não tem problema. Prepara o chá que eu vou aí tomar o chá da tarde com o senhor, não tem nenhum problema. Não tem problema, mas o problema não é não planejar. Pode planejar, deve. O próprio Jesus Cristo disse: ninguém vai construir uma torre sem antes fazer as contas. Ninguém vai para a guerra sem saber se tem chance de ganhar a batalha. Não, tem de planejar. Aqui não é uma ação de Deus anti-planejamento. Não. É anti-petulância. Anti-arrogância. É uma questão de temor ao Senhor também. Eu não sei o amanhã. Tudo está nas mãos do Altíssimo. Tudo está nas mãos do Altíssimo, inclusive eu. E só Ele sabe. Só Ele sabe. Então, tudo que você fizer, faça diante dEle. Coloque nas mãos dEle. Se Ele permitir, será. Se Ele não permitir, não será. Ele tem essa prerrogativa e Ele é sábio. Ele é sábio. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Exatamente o que está fazendo. Então a ideia é: não diga isso, porque não funciona. E se Deus não quiser que você vá, você não vai mesmo. Não tem aquela história do camarada que saía de casa e montava um cavalo e dizia para a mulher: eu vou em tal lugar. Aí a mulher dizia: não fala assim, diga: se o senhor quiser, eu vou a tal lugar. Aí ele dizia: bom, se o senhor quiser ou não quiser, eu vou a tal lugar. Aí saiu. Chegou no meio do caminho, atravessando a ponte quebrou e ele teve de voltar. Aí no dia seguinte ele saiu, montou o cavalo e disse: eu vou em tal lugar. Aí ela disse: então diga isso, diga se Deus quiser. Não, se Deus quiser eu vou, se não quiser eu vou do mesmo jeito. Aí foi, chegou na ponte, a ponte quebrou e teve de voltar. Aí na terceira vez ele levantou e falou assim: eu vou a tal lugar. Aí a mulher disse: não diga isso, diga se Deus quiser eu vou a tal lugar. Ele falou: tá bom, se Deus quiser eu vou a tal lugar, se Deus não quiser eu vou até o meio do caminho e volto. Esse é brabo, né? Esse é brabo, tá bom, eu vou até o meio do caminho e volto, pronto. Tem uns que são assim: tá bom, então você vai até o meio do caminho e volta. Porque não tem jeito. Tudo está nas mãos do Senhor. Isso aqui não é uma passividade. Isso é só consciência do universo. Isso não é passividade, é consciência do universo. Isso não quer dizer que você não possa planejar e que você não possa dar nenhum passo sem ter absoluta certeza de que é a vontade de Deus. Não, não é isso.
Deus já lhe deu uma série de instruções sobre ética, sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Então isso você já sabe, o que pode e o que não pode. O resto, vá fazendo, vá decidindo, vá tomando iniciativas, vá planejando a sua vida, vá andando no caminho que você acha que é o melhor, mas vá sempre na presença de Deus. E aí não se preocupe, se Deus achar que não é o melhor, ele te avisa, desde que você esteja diante dele. Então é isso. Não quer dizer, algumas pessoas dizem assim: eu não sei o que eu vou fazer porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Deus não tem vontades específicas para cada coisa que você vai fazer. E não vai ficar te revelando o tempo todo. Agora o próximo passo é 2 graus à esquerda, né? Agora o próximo 3,5 graus à direita. Não, não vai, isso não vai acontecer. Deus te deu bom senso, te deu inteligência, e deu as regras básicas, que é a palavra. Você já tem isso na mão, não tem? Então, boa viagem. Deus te abençoe. Vai em frente. Agora, vá sempre com esse espírito. Senhor, estou querendo ir lá. Se o Senhor permitir, vou lá. Se o Senhor não permitir, estou nas tuas mãos. E vai andando até onde o Senhor permite. Se o Senhor disser para você, se o Senhor achar que não é esse o caminho, ele te diz. Não se preocupe porque ele te diz. Entendeu? Ou então, se você insistir em não ouvi-lo, aí ele quebra a ponte. Não é? Senão algumas pessoas com essa coisa de saber a vontade de Deus acabam ficando doidas, porque fica naquele impasse, não faz nada na vida. Eu não sei se é vontade de Deus. A vontade de Deus é vida e não morte, então você já sabe. A vontade de Deus é bênção e não maldição, isso também você já sabe, não é? Vontade de Deus é exatamente, é boa, é agradável, é perfeita, é para frente, para cima, para o alto, vai embora. Agora, tem os parâmetros de Deus. Você saiu fora dos parâmetros de Deus, não precisa orar. Você já sabe. Você já sabe, você já fez. Eu me lembro de um rapaz que uma vez veio falar comigo, isso faz muito tempo. Ele chegou e falou assim: Ari, vim aí para você orar por um negócio que eu vou fazer e tal. Falei: não tem problema, a gente ora. Orar a gente ora, não tem problema. Ele falou: um negócio maravilhoso, vou investir na missão, investir no seu ministério. Eu falei: joia, ótimo, tá bom, não precisa não, eu oro de qualquer jeito. Aí eu falei: que negócio que é? Não, não, é com um cara aí, um gerente de banco e tal, que tá vendo um negócio legal pra mim e tal. Aí eu falei: é negócio legal? E o que é esse negócio legal? Aí ele foi falando do negócio legal. O negócio não era exatamente legal. Aí, aí eu falei assim: esse moço vai ser seu sócio? Vai. Ele tem os mesmos princípios que você e tal. Não, você sabe que é esse cara espertão e tal. Eu falei: sei. E você quer que eu oro? É. Eu falei: eu tô realmente muito honrado. Eu tô honrado demais. Ele falou: por quê? Porque você tá achando que eu tenho mais autoridade que a Bíblia. Tô honradíssimo. Já não tá na Bíblia que você não pode fazer isso? Está na Bíblia, companheiro. Você não tá na Bíblia? Quer que eu leia o texto para você ou você sabe de cor? Ele falou: Falei: você quer que eu ore o quê, meu amigo? Então vamos ensaiar a oração. Vamos chegar agora, pedir eh, a bênção do sangue de Jesus, vamos entrar na presença do Todo-Poderoso, diante dos anciãos dos seres viventes, lá na glória eterna, e vamos dizer assim: Senhor, a gente sabe que o Senhor mandou os seus filhos escreverem na Bíblia, a gente sabe que o Espírito Santo inspirou, mas nós estamos querendo pedir para o Senhor dar um jeitinho. O Senhor vai dar um jeitinho na Bíblia, no seu princípio. Vamos fazer o seguinte: o Senhor vai fazer de conta que não viu. E aí o Senhor abençoa.
Falei: "Que você acha da gente fazer uma oração assim?" Ele falou: "Não, Ari, você tá levando na brincadeira?" Eu falei: "Não, você tá levando na brincadeira, eu não tô, eu só tô rindo. Quem tá brincando aqui é você, companheiro, eu só tô achando graça. Você sabe que as escrituras dizem não. Aí você diz: 'Vamos orar', orar pra quê?" Então, quando você vai fazer alguma coisa, tem os parâmetros das escrituras. Não batem com as escrituras? Então não faça. Não faça, porque já tem os parâmetros. Agora, há coisas que batem com as escrituras, mas não é o melhor para fazer. Mas você não vai saber isso a menos que Deus te diga. Fica tranquilo que ele fala. Tá certo? Fica tranquilo, Deus gosta de você. Você nem sabe o quanto, não é? Ele gosta de você, que é uma coisa de louco. Então, fica tranquilo. Ele fala, desde que o seu coração esteja nas mãos dele. Porque se o seu coração endureceu, aí ele vai ter que quebrar a ponte. Ou então deixar que você quebre a cara, também pode acontecer isso. Ele diz: "Ah, então tá bom, filho, quando você bater a testinha no muro, você vai se lembrar de mim e eu voltamos a conversar." Então é isso que o Tiago está dizendo, não tem essa postura. Ele diz: "Olha, o que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa." Nossa enorme vida, da qual às vezes a gente se entedia, porque não tem gente que se entedia com a vida? Pois é só uma neblina que aparece no horizonte, não chega nem a se tornar uma nuvem carregada. É rápido demais. É rápido demais. Então, vamos estar na presença do Senhor, é isso que o Tiago está dizendo. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor, que tudo te irá bem. Fica na presença dele. Uma vez eu vi uma entrevista de ou ali, uma entrevista de um filósofo francês, cujo nome não recordo, e o repórter perguntou-lhe o qual era o maior problema que a filosofia tinha para resolver. E ele disse: "O maior problema que a filosofia tem para resolver é saber se Deus existe ou não." E aí o repórter falou: "Por quê?" Até deve ter se assustado, que falando com um filósofo francês, que são marcadamente ateus, ouvir isso de um filósofo é complicado, né, é interessante para dizer o mínimo, hein. Então o repórter disse para ele assim: "Por quê?" Ele disse: "Porque se Deus existe, ninguém pode viver de qualquer jeito." Tá vendo? Esse camarada tinha mais consciência do que significa a existência de Deus do que muita gente que fala em Deus. Se Deus existe, e se Deus é tudo isso que as escrituras dizem mesmo, se ele é mesmo o Senhor e sustentador do universo, criador do universo, se ele criou o universo pela sua palavra, se ele é infinito, todo-poderoso, eterno, então ninguém pode viver de qualquer jeito. Então há um ser do universo que está sobre tudo e sobre todos. Ninguém pode viver de qualquer jeito. Esse moço entendeu. Esse moço entendeu. Eu não sei se ele já recebeu a revelação da existência de Deus. Não sei como é que ele está hoje, mas que ele não estava longe do reino, não estava. Porque ele percebeu.
Ele percebeu que esse negócio, se Deus existe, então a vida não é uma festinha irresponsável. Então é isso que o Tiago está dizendo. Que é a sua vida? Que é a nossa vida? Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Teme ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria. Como disse o Salomão, ele diz: sabe qual é o resultado de tudo que eu vi na vida? E me cansei de ver? É: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Teme ao Senhor, porque a nossa vida perto dele não é nada. Não tem aquela brincadeira do sujeito que chegou para Deus e disse: escuta, Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? Ele falou: um segundo também não é como 1000 anos? É. E um bilhão de dólares não é como $1 para o Senhor? E Deus disse: é. Então ele disse: então me arranja $1 bilhão. Deus disse: tudo bem, me espera alguns segundos. Se você tem condições de aguentar alguns segundos, fica tranquilo. Não, a ideia básica é que nós estamos diante do Todo-Poderoso. E é isso que o Tiago está dizendo: teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Não olhe para a sua vida de uma forma tal que você se esqueça de quem é. E que você se esqueça de quem está no comando. Teme ao Senhor. É aquilo. Querendo Deus, vamos chegar lá. Mas, como eu disse, não quer dizer que você não possa planejar. Pode, planeje à vontade. Estabeleça suas metas. Tudo é graça, irmãos. Tudo é graça. É Deus quem dá o fôlego da vida. É Deus quem dá o sustento. É Deus quem nos mantém de pé. É Deus que renova as nossas forças. É Deus que nos faz andar. Tudo é a graça de Deus que faz. Tudo. Não é o meu e o seu esforço. É o Senhor. Por quê? É porque se o Senhor lhe tirar o fôlego de vida, né? E quem é que sustenta o seu fôlego, o seu ânimo, a sua garra? É o Senhor. Então pode continuar decidindo ir em frente, mas lembre-se, é o Senhor. Lembre-se de tributar honra e glória àquele que sustenta a existência de cada um de nós. É isso que o Tiago está dizendo. Tá certo? Ele diz: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E porque é assim mesmo. É assim mesmo. E tudo que você faz, sem você saber, é um ato de fé. Mesmo quando você não tem conhecimento de Deus, é um ato de fé. O sujeito que diz: vamos tocar esse projeto aqui, e não conhece Deus,
intuitivamente ele está tendo fé de que vai sobreviver a esse dia, de que vai ter força, vai ter garra, vai ter pique, vai ter inteligência, vai ter condições, vai fazer. E se ele conseguir fazer, é porque alguém sustentou tudo isso. Mesmo que ele não tribute a esse alguém a honra e a glória que lhe são devidas. Tudo é graça. Como eu já falei aqui para os irmãos, existe a graça comum e a graça especial. Sem a graça comum, nada disso existiria. Então, é isso que o Tiago está dizendo. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Está vendo? Na, na, na visão que o Tiago está nos passando, esse tipo de abordagem da vida é jactância, é arrogância, é petulância, é pretensiosidade. É atribuir a si mesmo um poder que eu e você não temos. Ele não tem esse poder. Só o Senhor. Só o Senhor. Então, a ideia básica é essa. A ideia que o Tiago está passando aqui é que devemos a nossa existência ao Senhor. Não só a nossa criação, mas a nossa existência. Porque a existência compreende a criação e a manutenção da vida. Então devemos isso ao Senhor. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá garra. É o Senhor que nos dá condições. Isso significa que nós temos de ter uma profunda gratidão ao Senhor e uma profunda consciência de obediência e de ser instrumento de Deus para alguma coisa. Abençoar como somos abençoados. E aí o Tiago diz: olha, toda jactância semelhante a essa é maligna. Veio lá do inferno. Porque senão é como aquela história do camarada que colheu muito, não é? E que disse: bom, colhi, derrubou os celeiros, quadruplicou, entesourou lá para o resto da vida, viu aquilo lá tudo e disse: estou milionário. Agora vou descansar. Né? Agora vou descansar. Agora eu vou usar e abusar. E aí disse de si para consigo mesmo: regala-te, porque agora é só festa. E quando ele está no meio dessa coisa toda, ouve-se a voz do Todo-Poderoso dizendo: louco, esta noite eu te pedirei a tua alma. E tu, o que tens para me apresentar? Então essa é a ideia que está aqui em Tiago. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Todos nós temos esse sonho de, de, de desfrutar algo que, segundo a nossa visão, nós conquistamos de um jeito ou de outro. Mas olha, a vida pertence ao Senhor. A vida pertence ao Senhor. E se eu e você trocamos o Senhor pelo desfrute futuro, pode ser que a gente não tenha nada para desfrutar.
pode ser que a gente até tenha tanto para desfrutar, mas não tenha tempo para desfrutar. Porque isso tudo não nos pertence. É igual essa coisa da Mega Sena aí, eu vi os caras estavam fazendo as melhores frases que respondiam à pergunta: "O que que você vai fazer se ganhar a Mega Sena?", aquela que deu 60 e poucos milhões aí, que foi uma febre. Aí eu achei interessantíssimo um sujeito que escreveu assim: "Nada, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nada, vamos fazer mais nada". É o sonho de todo mundo. Não vou fazer nada, agora eu vou só desfrutar. E e isso é o sonho de todos nós. Só que, para isso, precisava ter como garantir a vida, né, exato. Então, voltemos à sabedoria de Salomão. Lembra-te do teu Criador. Anda na presença dele, fica numa boa, porque felicidade é uma coisa que acontece aqui dentro mais do que do lado de fora. Pode ficar certo disso. Pode ficar certo disso. Quando você sabe o segredo de andar com o Criador, você descobriu o segredo da felicidade. É uma coisa que acontece do lado de dentro, não é uma coisa que acontece do lado de fora. Se fosse uma coisa que acontece do lado de fora, muita gente que nós reputamos serem os seres mais felizes da Terra não tinha uma vida tão desgraçada como depois a gente fica sabendo que tiveram. Não é verdade? Gente que tem tudo que um ser humano pode sonhar e quando você vai ler a biografia do sujeito, um tormento. Não é possível, esse sujeito viveu esse tormento todo aqui? É, viveu. Por quê? Porque o segredo está do lado de dentro, não está do lado de fora. Então é isso que o Tiago está dizendo. Essa jactância aí, isso é maligno. Não tem nada a ver com a verdade, não. Mesmo porque só se pode viver um dia de cada vez. Só se pode viver um dia de cada vez. Não se pode viver dois. E tem gente que pensa tanto no amanhã que não consegue viver o hoje, sem se dar conta de que o hoje é tudo que ela tem, né. Eu me lembro quando eu era consultor, muitas vezes eu encontrei, profissionais que me diziam assim: "Eu não tô ganhando tudo que eu mereço, eu não tô no posto que eu mereço, eu eu não tô, eh, tendo o reconhecimento que eu mereço. E isso que me inquieta, eu acho que é uma injustiça e tal". Eu dizia: "É, pode até ser, mas você só está se esquecendo de um detalhe". Ele diz: "Qual o detalhe?". Que o cara que avalia você, não avalia você pelo que você acha que é, mas pelo que ele vê você fazer. Esse que é o ponto. O futuro é a soma de vários hoje. Então eu falo: "Companheiro, eu acho que você deve ser um gênio mesmo, não tenho nada contra isso. É provável que você esteja sendo subestimado, subutilizado, tudo isso pode ser verdade. Mas e daí?
O sujeito que te avalia o que você está fazendo, e não o que você acha que podia fazer. Se você não fizer bem o que você tem para fazer, a pessoa que o avalia jamais vai lhe recomendar para qualquer coisa. Porque ele pode até dizer: "Olha, parece que ele é um gênio, mas é um péssimo trabalhador". Por quê? Porque você tem uma tarefa para cumprir. Se você cumpre bem a sua tarefa, faz bem o que você tem de fazer, se você vai mais longe, se você faz melhor que todo mundo, é isso que vai contar. Mas se você reclama, reclama, reclama e só de um protesto você não faz, também é isso que vai contar. Como diz como diz a sabedoria das escrituras, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, essas são as pérolas da sabedoria das escrituras. O que vier à tua mão para fazer, faz bem, porque é isso que você tem para fazer. E hoje é o dia que você tem. Amanhã você não sabe se tem. Agora, pondere os valores. Não troque Deus por nada. Não, não o abandone por coisa nenhuma. Não faça diferente do que ele recomenda, coisa alguma. Porque o que você vai ganhar hoje fazendo isso, você vai perder amanhã. Agora, pode ser que ao fazer uma escolha ao lado de Deus, você perca hoje, como José perdeu. José perdeu. Ele fez a esposa do Potifar disse: "Não, vem cá, vamos ter um caso, etc, etc. E aí, se você já está bem protegido aqui na minha casa, agora que você vai ficar protegido mesmo". Ele disse: "Não, não dá, não dá, o Todo-Poderoso está aí, pega mal, não é? Todo-Poderoso vendo, não dá". Depois o Potifar deixou tudo nas minhas mãos, confia em mim, esse negócio é complicado, não dá. Foi embora. Foi embora e perdeu. Naquele dia ele perdeu. Por quê? Porque foi pra cadeia por causa disso. A mulher simplesmente usou o poder que tinha, ela tinha mesmo. A hora que o general chegou, ela falou: "Ó, esse hebreu que você trouxe aí, confiou a casa toda pra ele, olha aí, o rapaz perdeu as estribeiras". E o general ia confiar em quem? Num escravo? Ele disse: "Ah, ingrato, culpou você na cadeia". E pois não, ele ficou lá mofando pelo menos 2 anos. Não foram 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses, foi pelo menos 2 anos. Porque depois que ele revelou o sonho dos 2 auxiliares do rei lá, o copeiro e o padeiro, ainda ficou 2 anos lá. Então a gente não sabe quanto tempo ele já estava lá até que os auxiliares do rei chegaram. Então a gente sabe que pelo menos 2 anos ele mofou na cadeia. Só não mofou porque ele era desses sujeitos que dizia: "Bom, o que que eu tenho para fazer?". E fazia bem. Tanto é que o carcereiro passou a confiar nele, deixando ele cuidar de tudo, porque tudo que ele fazia, fazia bem, era uma pessoa de confiança, o que ele dizia quando ele dizia sim, era sim, quando ele dizia não, era não mesmo, e pronto. Gente assim merece confiança. Mas estava na cadeia. Sob qualquer perspectiva humana, ele tinha perdido.
Mas a perspectiva humana e nada são exatamente a mesma coisa. Ele perdeu para ganhar. E ele não foi reabilitado pelo general. Ele se tornou comandante do general. Né? Era o faraó, ele e o resto. Não é? O faraó mesmo disse, olha, ele só não é maior do que eu. O restante já pode chegar de joelhos. Né? E o José ainda foi longe, porque ele ainda conseguiu não deixar isso subir a cabeça dele. Porque fez um dos governos mais justos que a história já conheceu. Gente que teme ao Senhor. Gente que teme ao Senhor. Gente que olha para o que o Senhor vai fazer. Que foi o que fez José fazer os filhos dele jurarem: quando o Senhor vier buscar o nosso povo, vocês levem-me junto. Porque o Senhor virá nos buscar. Esse aqui não é o nosso lugar. Tudo que eu fiz aqui, fiz porque o Senhor tem um projeto para amanhã. Esse camarada era de impressionar. Impressionar. Toda vez que eu leio José, eu falo, não é possível. Esse garoto era dos bons mesmo. É isso que o Tiago está dizendo. Aprenda com os que temem ao Senhor. Viva hoje. Se o Senhor te fizer nadar em dinheiro, viva como se você não tivesse um tostão furado. Se o Senhor não lhe fizer nadar em dinheiro, viva como se você tivesse toda a fortuna do universo. Viva na perspectiva de Deus. Tema ao Senhor. E lembre-se, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecado. Então isso significa que existem pecados por omissão. Não tem só pecado por comissão. Pecado por comissão é aquele que você vai e faz mesmo, né? Eu fui e fiz. Mas tem o por omissão, que é você podia ter feito alguma coisa e não fez. Para Deus dá no mesmo. Faltou temor ao Senhor. É a ideia de que por temor ao Senhor eu vou entrar nessa briga. E isso a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre as várias implicações de temer ao Senhor na nossa sociedade, no mundo que nós vivemos. Né? Poderia citar N casos problemáticos nas Escrituras. Por exemplo, nós vivemos num país de injustiça social. A injustiça social é que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra. É o que está escrito em Ezequiel 16:49. Por que você acha que com o Brasil vai ser diferente? No que nós somos melhores do que eles? Nada. O que você vai fazer a respeito disso? Então, essas são as perguntas que o Tiago fala. Você sabe o que tem de fazer? Então faça. O, a, o Senhor mandou Israel para o cativeiro porque os juízes eram corruptos, os príncipes eram corruptos,
não é? Todo mundo estava corrompendo e corrompido. Aí o Senhor fez isso com Israel, menina dos olhos dele. Por que você acha que ele vai tratar a gente de modo diferente? Então, o que o temor do Senhor vai nos levar a fazer? Olha, amados, é isso que o Tiago está dizendo. Ninguém vive impunemente. No mínimo, você pode interceder. No mínimo, você pode clamar. No mínimo. No mínimo, você pode chorar. Então, essa 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 há um engano no nosso meio, assim, que o pessoal diz assim: "Não, não, tá essa desgraceira e tal, 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 mas os filhos de Deus estão numa boa". Bom, Daniel também foi para o exílio. Daniel também foi para o exílio. E olha que Daniel era dos bons, né. Daniel era um dos bons. Eu não sou tão eu não sou um crente à altura do Daniel. Talvez você seja, mas eu não sou. Ele foi para o exílio, por que que eu não iria? Se a justiça de Deus se fizer sobre esse país. Então cuidado com algumas afirmações que a gente anda fazendo aí, esquecendo o que está nas próprias escrituras. Gente boa também vai para o exílio, quando a ira de Deus se manifesta e a justiça de Deus se faz, não é? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque esse é o espírito do Tiago, teme a Deus, teme a Deus, teme ao Todo-Poderoso. Diga isso mesmo, em honra ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu vou fazer isso ou não vou fazer. E temer a Deus é a sabedoria. A gente vai ficando cada vez mais sábio quando teme a Deus, não é? E se não ficar mais sábio, no sentido de que entenda tudo que está no universo, porque isso é impossível, pelo menos vai ser poupado de fazer tanta besteira que já valeu a pena, não é? Se não fosse, se você não ficasse mais sábio, só o tanto de dor de cabeça da qual você vai se livrar já valia a pena. Então, meus amados, vamos guardar isso no coração, que nós devemos só falar o bem por temor ao Senhor. Se tiver de falar alguma coisa de irmão, e tem irmão casca grossa por aí mesmo, vai e fala para ele. Chega para ele assim e fala: "Ó irmão, eu trouxe um sabão especial para você". "Ah é, por quê?". "É um que tira casca grossa". Você tá muito casca grossa, mano, assim não é possível. Só esse sabão pode resolver a sua vida, assim não dá, né. Mas diga pra ele. E quando ele não estiver na sua presença e você for falar algo, fale bem, abençoe. É isso que Deus diz pra fazer. E outra coisa, entregue-o sempre aos cuidados do Senhor, porque é a graça do Senhor mesmo que vai resolver o problema dele, como vai resolver o nosso, né. Então
Vamos deixar isso com a graça do Senhor, que a graça do Senhor é fantástica, faz coisas que a gente não acredita. Eu já vi gente que eu pessoalmente não dava um tostão furado virar um gigante. A graça de Deus que fez. Então confia na graça de Deus. E depois, com relação à vida, tema o Senhor e viva cada dia na presença dele. Até porque se você não vive na presença de Deus, você perde os dias. Tá certo? É aquela história lá do "e com isso eu termino, senão não param nunca". É a história das 2 genealogias, a genealogia de Sete e a genealogia de Caim. Na genealogia de Sete, você sabe quanto tempo cada um deles viveu. Na genealogia de Caim, você sabe algumas coisas que eles fizeram, mas não sabe nenhum dia que eles viveram. Não está contado. Sabe por quê? Porque eles não viveram na presença do Senhor e dia que não é passado na presença do Senhor não é contado. Tem gente que vive 100 anos, tem gente que perdeu 100 anos, não é? Já viu aqueles caras que viveram 80 anos e terminaram a vida ranzinza, ninguém aguentava? Perdeu 80 anos. 80 anos, jogou fora. Porque você sabe como a pessoa viveu do jeito que a pessoa morreu. Então, viva cada dia diante do Senhor, não perca dias, nem horas, nem minutos, nem segundos. Teme ao Senhor e tudo te irá bem. Amém? Deus abençoe os irmãos.